Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o uso da ferramenta básica de análise denominada Join. Na verdade eu quero mostrar para vocês dois tipos possíveis de se realizar o Join aqui no ArcGIS Pro. O primeiro deles é o Join, digamos assim, convencional. Qual que é a ideia do Join? É você unificar em uma única tabela dados que venham de tabelas diferentes. O que você precisa para que essas tabelas sejam unificadas é que em ambas tabelas você tenha um campo, um atributo comum, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui os limites municipais do estado de São Paulo, representados nesse vetor de polígonos. Quando eu olho para a tabela de atributos dessa feição, eu tenho ali um conjunto de atributos sobre esses municípios, como o geocódigo com 7 dígitos, o geocódigo com 6 dígitos, o nome do município, a região de governo e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui uma série de atributos. Porém, suponha que você queira desenvolver um estudo referente ao número de cânceres de mama em mulheres no estado de São Paulo. Então, esses dados de câncer de mama, eles estão armazenados em uma tabela do Excel, por exemplo, tá? Uma tabela que não tem, digamos assim, informação espacial, só tem informação alfanumérica. Então eu tenho aqui essa tabela chamada mama. Quando eu abro, peço para visualizar, os valores, os atributos e seus valores aqui no ArcGIS, eu vejo que eu tenho uma série de campos, olha só. E uma coisa interessante é que eu tenho o número de casos aqui por ano, tá vendo? Ó? Número de casos em 2008, 2009. Então eu tenho uma série e eu tenho a taxa também, ou seja, o número de casos dividido pela população, multiplicado aí por um fator, por exemplo, 10 mil, 100 mil. O fato é que eu tenho um conjunto de dados bastante grande, né? Representando o número de casos de câncer de mama no estado de São Paulo. Para que eu possa desenvolver análises espaciais, eu preciso fazer com que esses dados da tabela de mama sejam associados à tabela, aqui no caso de municípios, que tem a geometria, né, que tem o limite dos municípios. Para responder uma série de perguntas, por exemplo, será que existe um agrupamento espacial entre os municípios em função do número de casos de câncer de mama? Então eu preciso, de uma forma geral, de dizer, eu preciso pegar todos esses dados e levar para dentro dessa tabela de municípios, para que eu possa desenvolver as análises. Então aqui a gente tem uma situação da necessidade de se realizar um join, uma união de tabelas. Então eu quero que essas duas tabelas se tornem uma só, Eu quero, na verdade, pegar esses dados da tabela de mama e colocar na tabela de municípios, porque é ela que tem a geometria, Então ela tem a componente espacial e a componente temática que me interessa está em outra tabela. Então como que nós fazemos isso aqui no ArcGIS? O primeiro passo é verificar se essas duas tabelas têm um campo em comum. Então se nós olharmos aqui em municípios, eu vejo que eu tenho um campo chamado geocódigo 6D, que é o geocódigo com 6 dígitos. Então cada município ele é diferenciado pelo seu geocódigo. O IBGE fazia isso com 6 dígitos, depois mudou para 7 dígitos, Se eu buscar na tabela de mamas, eu vou verificar que eu também tenho, olha só, esse geocódigo de 6 dígitos e também tenho outros campos também, como de 7 dígitos. Então aqui eu poderia escolher qualquer um desses campos, qualquer um desses atributos para fazer essa tabela conversar com essa, tá? Então, como que nós realizamos isso? Na tabela que nós queremos levar os dados, que é no caso municípios, nós vamos clicar nela com o botão direito do mouse e procurar a opção Join. Então aqui ele vai dar a opção de adicionar um Join, tá? E aí ele vai entender que a minha entrada é municípios e vai me dar a opção de escolher qualquer uma das colunas lá da tabela municípios, tá vendo? Olha. Então eu vou escolher aqui o geocódigo 6D, tá? E ele vai me dar como opção de união a tabela mama, tá vendo aqui, ó? Então, neste caso, eu vou marcar a tabela que eu trouxe, que no caso é mama, e preciso selecionar o campo que conversará com a tabela municípios. Então, tem que ser o mesmo campo, pessoal. Se aqui é um campo, geocódigo 6D,
um campo numérico, aqui também precisa ser numérico. Se esse é um campo de texto, aqui também precisa ser de texto, tá? Então, às vezes, dá muito problema em fazer o join, porque você está usando o mesmo campo, porém, eles são de tipos diferentes. Então, tem que verificar isso, tá? Você pode pedir para validar o join aqui. Ele vai fazer uma análise para encontrar quantas linhas na tabela municípios ele está conseguindo corresponder com a tabela mama, tá? Então, neste caso aqui, ó, ele está falando que de um total de 645 linhas nessa tabela, ele encontrou correspondência com 609 nessa tabela aqui, tá? Isso está coerente porque a nossa tabela mama, ela tem 609 registros apenas. Depois eu mostro aqui para vocês, tá? Então, quando eu dou um OK aqui, ele fez o quê, pessoal? Ele foi lá na tabela mama e colocou todas aquelas colunas, olha só, que estava na tabela na tabela que eu queria fazer o join, tá? Então, veja que eu tenho aqui todos aqueles elementos, tá bom? Lembrando que na tabela de mama eu tinha 609 registros, por isso que o join, ele falou que encontrou só 609 matchings, né? Combinações válidas, tá? Uma coisa interessante é que quando você faz o join, você precisa exportar, tá? Esse arquivo para que você não perca essas colunas que foram aqui adicionadas, tá? É bem interessante você fazer isso. Se quando você salvar o seu projeto e manter ele aqui, ele não vai perder o join, mas se você tirar esse arquivo daqui e carregar ele novamente, você vai perder o join. Então, se você quiser manter isso, você precisa vir aqui e exportar o seu dado, tá? Bom, uma outra forma de realizar o join é o join espacial. O join espacial, ele na verdade não precisa que as duas tabelas tenham um atributo em comum, mas que essas duas feições, né, no caso aqui, elas têm uma localização geográfica comum. Então, reparem que o primeiro join eu fiz entre polígono e uma tabela do Excel, por exemplo, tá? Agora, imagine que eu queira levar todas as colunas que tem na tabela municípios para a tabela que representam as sedes municipais, tá? Então, aqui, ó, se eu olhar a tabela de sedes, eu verifico que ela tem sim um conjunto de atributos, mas ela não tem as informações dos dados de câncer de mama, tá vendo? Olha. Então, suponha que eu precise desenvolver uma série de análises espaciais sobre essas feições pontuais aqui. Então, e os meus dados de câncer de mama estão nessas feições de polígono, olha só, eles estão aqui, olha. As taxas, né? E tudo mais, os casos, números de casos por ano, eles estão nessa tabela. Então, como que eu faço para levar esses dados aqui para a tabela de sedes? Poderia fazer um join convencional, procurando nessa tabela, por exemplo, o geocódigo 6, vai conversar com o geocódigo 6 aqui, né? Então, neste caso, as duas tabelas têm também uma coluna em comum. Porém, pode acontecer situações de que você não tenha um campo nessa tabela que seja comum a essa. Então, neste caso, como que você faria, né? Você vai digitar, então, todas aquelas colunas e linhas na mão? Não. Você vai usar um outro tipo de join, que é chamado join espacial, tá? Ou special join. Nesse caso, ele vai combinar, né, as informações das duas tabelas com base na localização em comum. Então, se eu verificar, olha, cada ponto desse representa uma sede e está dentro de um polígono, que é o município. Então, eu tenho uma associação espacial entre esse arquivo pontual e de polígono. Então, como que eu realizo essa operação de join espacial? Bem, eu posso, aqui na minha opção de Data, tem a opção Add Special Join, e eu vou dizer qual é o meu target, para onde que eu quero levar os dados, é para município ou para sede? Então, no caso, eu quero levar os dados para a tabela sede, né? E a tabela que tem esses dados é a tabela municípios. E aqui, gente, eu preciso indicar uma relação topológica entre essas duas tabelas. Então, eu quero levar os dados da tabela municípios para a tabela sede, onde existe intersecção espacial entre sede e municípios, tá? Então, eu poderia aqui testar outros operadores, mas o intersect aqui ele vai fazer o quê? Ele vai procurar se tem algum ponto no layer sede que intersecta, né? Que tem interseção com o município que está no layer municípios, tá?
Poderia dar até um raio aqui, né, de busca, mas não é o caso. Então, quando nós executamos, ele vai fazer o quê? Ele vai levar para a nossa tabela sede todos aqueles campos, olha só, agora aparece o número de casos, olha, as taxas e tudo mais, que ele encontrou na tabela municípios, tá? Então, ele fez aqui um relacionamento entre essas duas tabelas, um relacionamento espacial, tá bom? Usando aí o operador topológico intersect. Então, essa função join, ela é muito útil, porque muitas vezes você tem dados descritivos, dados alfanuméricos no Excel, ou mesmo no TXT, e você tem a informação espacial que você quer agregar todos esses dados, você quer unificar todas essas informações no seu SIG. Então, você não tem a necessidade de ficar digitando essas informações, você pode fazer um join. E esse join pode ser por colunas que sejam comuns às duas tabelas, que nós chamamos de chave primária nessas colunas, ou você pode fazer um join espacial. Então, você vai precisar aqui de duas features, né? Vetoriais, obviamente, então são features, que tenham um relacionamento espacial, tá? Então, pode ser ponto com linha, ponto com polígono, polígono com polígono e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então, esse é o caso do join espacial e do join baseado em tabelas, ok? É isso.